Bom dia, que Jesus nos envolva a todos, abençoando-nos, inspirando-nos a cada um, e que todos nos sintamos junto dele, guardados em paz. Vamos conversar então um pouco, nesse período da manhã, com essa temática do autoconhecimento, como um elemento para o exercício da paz. A questão 614 do Livro dos Espíritos, que inaugura o livro terceiro do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, tem como pergunta a seguinte assertiva: o que se entende por lei natural? O que se entende por lei natural? Essa pergunta, ela abre esse livro terceiro que vai tratar das leis morais. O que indica que Kardec, ao fazer a pergunta, ele coloca no mesmo nível das leis físicas as leis morais. Esse livro terceiro, que depois foi muito bem desenvolvido no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos elenca uma série de leis aplicáveis à vida moral. E quando Kardec faz a pergunta, inaugurando esse livro terceiro do Livro dos Espíritos, do que se entende por lei natural, ele coloca no mesmo diapasão das leis físicas. As leis da natureza, as leis físicas da natureza. Século XIX, forte ainda o pensamento que nós chamamos de fisiocracia, fisiocrata, ou seja, o governo pelas próprias leis da natureza, do ponto de vista físico, do ponto de vista material, as leis newtonianas, essas leis que regem a ordem física universal, e as leis morais, sendo nessa pergunta colocadas como parte da lei natural. Ou seja, as leis morais também seriam leis da natureza. E ao perguntar o que se entende por lei natural, os espíritos responderam: é a lei de Deus. A lei de Deus, mostrando-nos que as leis da natureza são elementos da divindade, são criadas por Deus, daí a perfeita ordem universal. E eles acrescentam: é a lei de Deus, criada para a felicidade do homem. Já coloca-nos o objetivo dessas leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei do progresso, lei de sociedade, lei de amor, justiça e caridade. Todas essas leis que foram colocadas nesse rol de leis morais foram feitas, todas as leis de Deus foram feitas para a nossa felicidade. É a lei de Deus, criada por Ele para a felicidade do homem, do ser humano. Ela lhe indica o que deve ou não deve fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Vejamos, essa lei natural, essa lei de Deus, as leis morais, foram feitas para a nossa felicidade. E diz a resposta que elas, as leis, ou a lei natural, nos indica o que devemos ou não devemos fazer. Não é o que podemos ou não podemos, é o que devemos ou não devemos, o que é conveniente, o que não é conveniente. Pois tudo nós podemos fazer, conforme dizia o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me edificam. Então, poder fazer, podemos. Mas ali, a pergunta, ou a observação, ou a resposta, elas lhe indicam o que deve ou não deve fazer. E, diz a resposta, o homem, o ser humano, só é infeliz
quando dessa lei se afasta. Vejamos que a resposta diz que o homem é infeliz. Não diz o homem é triste, é infeliz. O que significa infeliz? O que significa o prefixo in nas palavras? Negação. Então vejamos, em outras palavras, o homem nega a felicidade quando dessa lei se afasta. Porque infelicidade não é antônimo de felicidade. É a negação da felicidade. Não é contrário, é negá-la, é não querê-la. E o homem então nega a felicidade quando se afasta das leis de Deus. Porque as leis de Deus são para a felicidade do homem. Tudo no universo, como dizia o poeta alemão Goethe, conspira para os nossos propósitos felizes. Dizia ele, quando um homem se dispõe a algo fazer em bem da humanidade, todo o universo conspira para que esse algo ocorra. E por quê? Porque a lei de Deus é para a felicidade. Só existe esse propósito. E nós negamos essa felicidade. É um ato nosso, é uma escolha nossa, é uma atitude nossa negar a lei de Deus, e quando assim fazemos, nos sentimos infelizes, pois seremos os sonegadores da felicidade, os que negam a felicidade, os que negamos a felicidade. Esse é o propósito da lei de Deus. E diz na questão seguinte, a questão 615, a lei de Deus é eterna. E os Espíritos respondem, eterna e imutável, quanto o próprio Criador. Eterna e imutável, quanto o próprio Criador. E aí nos leva a inferir que a felicidade é imutável, nunca se muda. E se nunca se muda, porque, segundo os Espíritos, ela é imutável, eterna e imutável, ou seja, como o próprio Criador, é a resposta, eterna e imutável, como o próprio Criador, porque se Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Nós somos imortais, nós tivemos começo, não teremos fim, mas Deus é eterno, não teve começo, não terá fim. Se Ele é eterno e Ele sempre age, então a felicidade sempre existiu, porque sempre Deus existiu e é da sua lei, porque as suas leis sempre existiram e vão sendo desveladas com o passar do tempo e da evolução. E se felicidade é imutável, significa que ela nunca se acaba. Em outras palavras, nós sempre somos felizes, mesmo estando tristes, mesmo estando alegres. Pois alegria e tristeza são dicotômicas, elas mutuamente se excluem. Não tem como eu ficar alegremente triste, tristemente alegre. Eu sou feliz e estou triste, eu sou feliz e estou alegre. Quando estou alegre, me preparo porque a tristeza vem. Quando estou triste, me acalmo porque a alegria vem, porque elas se alternam. Uma não existe junto com a outra, ora uma, ora outra. Por isso uma acaba e outra surge. Mas a felicidade é eterna. A felicidade é imutável. Tão imutável quanto a própria vida. Porque vida também é uma palavra que não tem contrário. Qual é o contrário de vida? Morte. Como é que fica nascimento? Morte é contrário de nascimento. Nascimento, morte. Nascer, morrer. Porque tudo que nasce, morre. Então, vida não tem contrário. E sequer tem negação em vida. Não tem. E quando que a vida termina, então? Nunca. Porque não há o substituto. Eu sou vivo, estando nascido ou estando morto. Eu sou vivo.
E se vida não termina, felicidade não termina, a felicidade é a própria tônica da vida. Viver é ser feliz. Ser feliz é sentir a vida. Isso aqui está na questão 614 e na questão 615 do Livro dos Espíritos, facilmente aprendido pelos olhares. Porque ali está claro, imutabilidade, eternidade, felicidade como objeto da lei. E é por que essa reflexão? Porque todo esse elemento foi nos trazido pelo Cristo, conforme vemos no capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Vejam, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Jesus dizia aos discípulos: é necessário que eu vá. E Pedro lhe pergunta: Senhor, para onde vais? Quo vades? Para onde vais? Pois, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, o senso da vida, o entendimento da vida, a abundância da vida, quando nós a entendemos, está nas palavras de Jesus. Estão esses elementos na palavra de Jesus. Daí então, como dissemos ontem, o versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João, nos trazer: tenho-vos dito estas coisas, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nas palavras do Cristo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, que é o nosso modelo e guia, estão o senso da existência e o senso da vida. Entender a vida, que nos é dada abundantemente pela própria imortalidade. A imortalidade é essa abundância, pois a vida nunca acaba. E por ela não acabar, ela é abundante, porque nós a teremos sempre, viveremos sempre. E as palavras do Cristo erigiram esses conceitos para entendermos a vida e entendermos aquilo que os Espíritos chamaram de felicidade como objeto da lei de Deus, eternidade desse objeto, imutabilidade desse objeto. Jesus a chama, a felicidade, por reino de Deus. Conforme vemos em Mateus, no capítulo 4, Jesus dizendo: arrependei-vos, fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. Ele fala isso a partir do momento que João, o precursor, o Batista, estava preso. Diz o texto: sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos e fazei penitência, pois o reino de Deus está próximo. O momento de nós entendermos a vida, essas palavras de vida eterna, palavras remotas, como diz um personagem do filme O Homem que Matou o Facínora, Francis O'Brien, dizendo: por que palavras tão remotas não nos cansam? Porque elas são expressão da verdade. A verdade da nossa existência, a verdade da nossa vida, que o Cristo nos trouxe, que o Cristo nos apresentou. Nessa mensagem de amor, de felicidade, que ele sintetiza como o reino de Deus. Aquela felicidade imutável. E esse reino de Deus é o mote de toda a pregação do Cristo. Mostrar-nos, como ele disse, meu reino não é deste mundo.
mostrar-nos que o reino de Deus é o nosso objetivo de vida, pois é o sentir a felicidade. E esse reino de Deus, Jesus nos traz, conforme vemos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, quando ele traça ali diversos elementos comparativos, que nós chamamos de parábolas, para dizer sobre o reino de Deus. E ali ele nos traz 5 parábolas para nos falar do reino de Deus. Mudando os elementos comparativos em função da diferença das pessoas, da forma de entendimento diferente que as pessoas tinham. E ali, falando com pescadores, ele foi dizer: o reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, lançou as redes e pegou peixes grandes e pequenos. E segue a parábola, porque o elemento escatológico não faz parte da nossa conversa. E segue a parábola. Falava com agricultores, ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a boa semente. E à noite, vindo o inimigo, semeou o joio. E segue a parábola. Mais um elemento escatológico que não é objeto da nossa conversa. Ele falava com comerciantes e ele disse: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola e, sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. Ou, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro enterrado em um campo. E, sabendo o valor daquele tesouro, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele falava com as mulheres, as donas de casa, e ele diz: o reino de Deus é semelhante ao fermento, que a ele se juntaram 3 medidas de farinha, e a massa cresceu. 5 parábolas que ele traz sobre o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus é semelhante a. O que nós temos em comum nessas parábolas? O que há de semelhante nessas parábolas, senão o reino de Deus é semelhante a? Mas o que há de semelhante, o que há em comum nessas parábolas? Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Bom, no meu caso, no supermercado também eu costumo pescar mais no supermercado. Mas na parábola não, à época não tinha esse supermercado. Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do sulco. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo, enterrado em um campo. E o fermento em uma massa, ele age de fora para dentro ou de dentro para fora? O que há em comum nessas parábolas? Interiorização, interioridade. E aí, em Lucas, capítulo 17, versículo 20, nós encontramos Jesus dizendo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Ali não falou por parábolas, porque ele foi concitado por escribas e fariseus, perguntando a ele: quando virá o reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Em outras traduções, não vem visivelmente aos homens, pois o reino de Deus está dentro de vós. Em outras traduções, entre vós. Mas vejamos, as parábolas, o reino de Deus é semelhante a, nos levaram a uma interioridade. E depois vem Jesus dizendo: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de nós, e ali simboliza a felicidade, a serenidade, a paz,
Onde então encontramos tudo isso? Dentro de nós. Talvez por isso, quem sabe, respondendo à questão 621 do Livro dos Espíritos, quando perguntados onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos responderam: na consciência. O que é a consciência senão o nosso interior? Senão aquele elemento que nos faz pensar no deve ou não deve, no devemos ou não devemos fazer. Senão a consciência. Que dizia Khalil Gibran, no livro Areia e Espuma: a consciência é um juiz íntegro, porém às vezes fraco, para aplicar em si as sanções que aplica a outrem. Mas é a consciência. Ali está o nosso sensor e também o nosso sansor. Aquele sensor que nos indica alguma coisa precisa ser pensada. Ou aquele sansor que diz, valeu. Ou diz, pisou na bola. Ou diz, foi mal. Ali está a lei de Deus. Os Espíritos não disseram está no Bhagavad Gita, no I Ching, no livro dos Vedas, no livro das mutações, no livro dos mortos, no livro dos Espíritos, no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Eles disseram na consciência. Pois de nada adianta estar escrito ou escrita em quaisquer livros se não está na nossa consciência. Se nós não tomamos consciência disso, estar nos livros, nós tomamos conhecimento sobre, mas consciência de, depende de nós aplicarmos ou não, entendermos e aplicarmos ou não. Conhecimento um pneumatologista tem, mas se fuma é porque ele não tem consciência do conhecimento que ele tem. Isso é conhecimento, isso é consciência. E a consciência é esse elemento. Por isso é lá que está a lei de Deus. E consonante ao reino de Deus está dentro de vós. Então, para que sintamos essa alegria, ou melhor, a felicidade que é o reino de Deus, a paz que é o reino de Deus, como dizia o Cristo, e citamos ontem lá do capítulo 14, versículo 27 do Evangelho de João. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dar, porque essa paz advinda do Cristo é o reino de Deus, mas que está dentro de nós. Quando olhamos o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ali do Sermão do Monte, Jesus falando da solicitude pela vida, ele diz, não vos inquieteis, em outras traduções, não vos preocupeis com o que haveis de vestir, de beber ou de comer, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Muitos dizem que essa passagem ela é um tanto alienadora, mas Jesus não diz buscai unicamente o reino de Deus. Ele diz buscai primeiro o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Buscai primeiro o equilíbrio íntimo, a serenidade e a paz de consciência. E essas outras coisas da materialidade serão por acréscimo. Com a consciência tranquila eu adquiro tudo sem prejuízo de outrem. Mas sem análise de consciência, sem perscrutar a minha consciência, eu posso adquirir as coisas materiais tirando-as de outros. Por isso buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é só o reino de Deus, a sua justiça, ou seja, as leis de Deus. E buscai primeiro, entre outras palavras,
uma análise de consciência primeiro. Uma viagem interior primeiramente, para depois a exterioridade ser analisada, a exterioridade ser, ou envolvermos-nos com a exterioridade. Da mesma forma, quando ele fala da prece, capítulo 6 também do Evangelho de Mateus, que faz parte do Sermão do Monte, que muitos veem o Sermão do Monte limitado às bem-aventuranças. Em Mateus ele está do capítulo 5 ao 7º, com N ensinamentos, diversos ensinamentos. E ali no capítulo 6, quando ele fala da oração, ele diz: tu, quando orares, não faças como fazem os fariseus que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em segredo, ou em silêncio, melhor dizendo, ora a teu Pai que está nos céus, e Ele que tudo vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto. O que é o quarto senão nossa consciência? Fecha a porta. Ou seja, não interessa a exterioridade. O limite é a sua própria consciência. E se isso lhe conferir silêncio, ora a teu Pai que está nos céus. E Ele que tudo vê em secreto, ou seja, Ele que vê no âmago de nós mesmos, por assim dizer, da alma, te recompensará. Entra no quarto, fecha a porta e em silêncio ora a teu Pai. Mais uma vez, para esse momento único que nós temos de contato com o nosso Criador, é a criatura com o Criador, é o filho com o pai ou a mãe, se assim quiserem, ele se faz de consciência para com o Criador. É uma viagem íntima, é uma viagem interior. Não de forma diferente, vemos na questão 659 do Livro dos Espíritos, a mesma ideia para a prece, que ali fala do caráter geral da prece. E pergunta se a prece é agradável a Deus. E eles dizem: a prece é sempre agradável a Deus quando ela é ditada pelo coração. Orar, dizem os Espíritos na sequência a essa resposta, orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. Pela prece pode-se pedir, agradecer ou louvar, é a resposta. Pensar em Deus, entra no teu quarto. Aproximar-se de Deus, fecha a porta. Pôr-se em contato com Deus e em silêncio, ora a teu Pai. Os mesmos elementos trazidos pelo Cristo, ali os Espíritos também nos trazem, para nos dizer, é de interior para exterior. E diz o Cristo: e não penseis que sereis atendido pelo muito falares. Veja, não é pela articulação de palavras, por frases extensas ou não, é pelo sentimento que se tem, é o interior, não é o que se ouve, não é o exterior, é o interior. Que nos lembra, uma vez em São Roque de Minas, um senhor, falando sobre a prece, esse senhor disse assim, eu gostei muito porque ele disse: ô moço, e eu me senti bem quando me chamam de ô moço, porque quando chamo o senhor eu fico procurando quem é essa pessoa, e o duro é que sou eu, e eu me sinto assim, um tanto senhorio nesse aspecto. E ele disse: ô moço, se bem que ele tinha muito mais idade do que eu, então aí eu seria moço, a relatividade já me pôs no meu lugar novamente. Ele disse: ô moço, deixa eu contar como é que eu rezo. E ele disse: toda noite quando eu vou me deitar, eu sento na cama e digo: ô Deus, nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu pensei nisso, e pensei, e disse para mim mesmo: eu também faço assim, só que com outra entonação. Ô Deus, eu estou aqui, viu? Ele dizia: Deus, eu vou dormir, se o senhor precisar de mim, me chama. E eu digo: Deus, eu vou dormir, se eu precisar do senhor, eu chamo.
Veja que coisa diferente. Não é pela articulação das palavras, é pelo sentimento. Tudo isso nos levando à interiorização, para entender, encontrarmos-nos no reino de Deus. Não é encontrar o reino de Deus, é encontrarmos-nos no reino de Deus. Apesar das tribulações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como naquela passagem da tempestade acalmada, em que os discípulos, homens experientes da pesca, da navegação, e Jesus com eles no barco, e ali Jesus dormindo, e o barco é tomado por ondas, por tempestade, e aqueles homens experientes, com medo do naufrágio, vão até Jesus para acordá-lo. E o acordam de uma maneira muito educada, muito serena: Senhor, vamos morrer. Uma coisa muito serena, muito tranquila. E Jesus então acorda e vira-se para eles e diz: por que temeis? Não estou convosco? Na nossa linguagem de adolescente, a gente faria assim: não estou convosco? Esse é o elemento que nos faz sentirmos-nos no reino de Deus. Estar com Ele com medo de quê? Vejam, acaso não estou aqui convosco, homens de pequena fé? Vejam, esse é o elemento que nos leva então a melhor compreender a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu digo que é uma pergunta mineira. Com certeza alguma carta de Minas foi mandada para essa pergunta, porque essa pergunta ela quer o melhor resultado com o menor esforço. Porque para nós o que for custoso não é bom. Ah, não, isso é muito custoso. E a pergunta é isso, é justamente essa: quer com o menor esforço o melhor resultado. E a pergunta diz: qual é o meio prático, veja, prático e eficaz? Olha a pergunta: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? Meio prático. O que é prático? Não custoso. E eficaz, que dê resultado. Então, qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? A resposta veio altamente filosófica. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec, observando essa resposta, faz uma segunda pergunta, que foi colocada como 919A. Entendemos a beleza contida nessa máxima. Em outras traduções, entendemos a extensão contida nessa máxima. Mas a dificuldade está justamente em nos conhecer. Como fazer? E Santo Agostinho, o espírito que responde a essa pergunta, nos dá uma aula do processo de autoconhecimento em 1,5 páginas de respostas. Fita com mais profundidade na autoanálise, mas nos deixa 2 outros elementos para o autoconhecimento. E ali, didaticamente, nós podemos dizer que nós nos autoconheceremos pela autoanálise, pela dor e pelo convívio com o semelhante. Pela autoanálise, dizia ele: fazei como eu fazia quando entre vós vivia. Todos os dias, ao me recolher ao leito para o sagrado sono reparador do corpo, eu passava o meu dia em revista. Via o que havia feito, se alguém teria algo a reclamar de mim.
Foi assim que eu passei a me conhecer e a corrigir em mim os meus próprios erros. E segue. A resposta é uma página e meia. Todos os dias, ao recolher-me para o sagrado descanso do corpo. Ele fazia isso. Nós também fazemos. Todos os anos. 31 de dezembro. Nós passamos em revista o nosso ano e observamos o que nós fizemos. Se alguém teria algo a reclamar de nós mesmos. E aí nós nos perguntamos, o que eu fiz dia 3 de janeiro? Não faço a mínima ideia. Dia 8 de fevereiro, tampouco. 18 de março, muito menos. 24 de abril. Um ano é muito tempo. Mas ele fazia isso todos os dias. Porque se eu me perguntar o que eu fiz ao acordar, eu me lembro. O que eu fiz lá pelas 9, 10 da manhã, eu me lembro. Lá pelas 11 da manhã, 10 para 11, eu me lembro. Lá pelas 1 e alguma coisa, eu me lembro. Porque um dia é um interregno, é um espaço de tempo que nós conseguimos divisar, conseguimos observar, conseguimos entender. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, ele dizia: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente vai ficar com raiva, mas não odeie ninguém, não agrida ninguém. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr com você ainda irado. Não deixe o dia acabar sem que você se resolva ante a situação. Não é resolva a situação, porque muitas não têm resolução imediata. Mas nos resolvermos ante a situação, sim. Numa forma até bem mineira, bem brasileira, o que não tem remédio, é isso, remediado já está. Numa forma assim um pouco mais elaborada, confuciana, se o teu mal tem remédio, por que te preocupas? Se o teu mal não tem remédio, para que te preocupas? E nós, mineiramente, dizemos que o que não tem remédio, remediado já está, até o momento de remediar de fato. Isso nós chamamos de resignação. Agir quando necessário e aguardar o momento necessário para agir. E ali Paulo dizia isso: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva-se durante o dia. E Santo Agostinho vem dizer justamente isso. Que repassemos nossa jornada diária e avaliemos o que nós fizemos. E ele continua dizendo: perguntai-vos se aprouvesse a Deus me chamar de volta ao mundo dos espíritos, onde nada pode ser escondido, eu teria algo a temer? Perguntai-vos ainda se alguém tem algo a reclamar de mim, ou de vós, na frase. E ele acrescenta: as respostas serão para ti um refrigério para a alma ou um indicativo daquilo que precisas melhorar. Veja que precisão. Eu faço essas perguntas, e se a conclusão é: estão reclamando de mim, é algo que eu preciso melhorar. Se a conclusão é: fui, está ótimo, é um refrigério para a alma. Vejam que precisão. Mas ele diz: colocai para vós questões claras, e não temais de as multiplicar, pois pode-se perder alguns instantes na vida para conseguir o repouso da vida eterna, o descanso da vida eterna. Colocai para vós questões claras, audíveis, e não temais de as multiplicar. Pois o amor próprio pode algumas vezes obnubilar o próprio raciocínio. E aquele que
é avarento, pode se olhar como previdente, o orgulhoso como apenas cheio de amor próprio. As desculpas que nós arrumamos para nós mesmos. Mas, diz ele, tens um indicativo trazido pelo nosso Divino Mestre. Analisai se a conduta praticada por ti seria reprovável se praticada por outrem. Pois Deus não tem duas medidas e dois pesos. É quando então nos leva a sentir e a pensar que nós podemos nos conhecer no convívio com o semelhante. Quando trago a minha observação sobre a conduta do outro, eu posso observar as minhas próprias condutas. E o convívio com o semelhante, diz o espírito Hermance Dufour, é a escola bendita. O que é esse convívio com o semelhante? Como nós somos entre os estranhos, pessoas que nós não conhecemos? Quais palavras nós utilizamos junto aos estranhos? Por favor. Muito obrigado. Você primeiro. Não há de quê? Bom, não seja por isso. Desculpe-me. E entre os familiares? Cala, sai, some. Mineiramente, dá sossego. Quem nós somos? O da rua entre estranhos ou o de casa? Na rua nós nos mostramos como queremos que os outros nos vejam. Em casa nós nos mostramos como nós somos. Bem dito aqui pelo Saulo, agora há pouco, citando o Rossandro, que se encontro espírita durasse mais de 3 dias, ninguém se aguentaria. Porque 3 dias é o prazo de validade para nós nos mostrarmos. Nós prendemos a respiração e falamos, por favor, com licença, muito obrigado, por 3 dias só. Depois é assim, sai da frente. Sala de aula é um laboratório interessante. Primeiro dia de aula, em sala que os alunos ainda não se conhecem, eles entram um a um, em fila quase que indiana, um a um. A porta normalmente é no fundo e aí eles têm que passar para sentar na frente. Então no primeiro dia de aula começam a se sentar da frente para trás, ninguém quer ir lá para frente. E aquele que chega por último olha assim, dá um frio na barriga pensando, vou ter que passar na frente de todo mundo para sentar naquela cadeira. O professor dá aula num silêncio sepulcral. Cai uma borracha no chão, um aluno diz, professor, caiu uma borracha no chão. O aluno fala, é minha, eu encontrei, toma, obrigado. 6 meses depois, todos se conhecem. E aí já começa o tratamento do tipo, e aí, bolão, fala coisa ruim, e assim vai. São os nomes carinhosos pelos quais eles se tratam. Entram à porta, passam pela porta, desrespeitando uma lei da física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eles ocupam, passam 5 ao mesmo tempo na porta. E sentam da frente para trás, aí chega aquele outro e fala, você sentou no meu lugar, chegasse primeiro, retardado. Quem chega primeiro bebe água limpa e senta na frente. Cai uma borracha no chão, fala, tem um desastrado que jogou a borracha no chão, fala, é minha, ladrão, você pegou minha borracha. Essa é a cena. É isso que está na questão 919A, para nos dizer que o convívio com o semelhante é um espelho no qual nós mesmos nos refletimos. E o juízo que eu uso não pode ser diferente, para com esses não pode ser diferente daquele que eu uso para comigo. É ali que eu posso me avaliar. E tentar responder por que com os estranhos eu sou afável e educado e com os de casa não. E aí as pessoas dizem, mas é uma rotina, Simão, porque a gente vai ficando na rotina e acaba perdendo essas questões. E eu pergunto, o que é rotina? Simão, rotina é fazer a mesma coisa sempre. Ok.
Vocês almoçaram ontem? Anteontem? Almoçaram sexta-feira? Desculpem, quinta-feira? Almoçaram quarta? Vocês vão almoçar hoje ainda? Vocês almoçam todo dia? Mas isso é uma rotina danada, quem que aguenta isso? Dormiram essa noite? A noite passada? A outra noite? Vão querer dormir essa noite também? Mas toda noite vocês querem dormir? Mas que rotina é essa, gente? Não há como aguentar uma situação dessa. Se rotina é fazer a mesma coisa sempre, nós vamos comer 1, 2 vezes na vida e acabou. Então, o que é rotina? E há uma letra de música que não é da minha época, é dos anos 70, não é da minha época, pelo menos não da minha época de adulto, que dizia: todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. É uma música rotineira, não é? Todo dia ela faz tudo sempre igual, e me acorda às 6 horas da manhã, e me vem com um sorriso pontual, e me beija com a boca de hortelã. Onde está a rotina nessa letra? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não. A rotina nessa letra está no sorriso pontual. Quando nós sorrimos, é de hora marcada ou quando sentimos vontade? Porque o sorriso é a demonstração de sentimento, e sentimento não tem hora marcada. Então o sorriso nunca pode ser pontual, porque eu estarei reduzindo o sentimento a cumprimentos de obrigações. Rotina é isso. É quando nós reduzimos o sentimento a uma máquina, a um elemento maquinal, a algo que fazemos sem sentir, sem pensar. E aí esse sentimento não é mais sentimento, é só demonstração, porque o que eu sinto não mais existe. Isso é rotina. E é isso que nós vamos aprender no convívio com o semelhante sobre nós mesmos. Não pelas nossas ações, mas pelas nossas reações ante as ações daquele semelhante. Por isso, a escola bendita, a convivência. Por isso, a lei de sociedade. Viver em sociedade é esse exercício de autoconhecimento, visando o reino de Deus, sentir o reino de Deus e o conhecer-se pela dor. Quando perdemos essas duas oportunidades benditas de autoconhecimento, chega-nos então a compulsoriedade. Chega-nos então os elementos expiatórios para nos acordar, para que possamos reagir e crescer. A dor, o sofrimento, ela não é, ou ele não é imposto por Deus. Da mesma forma, as beatitudes são consequências dos nossos próprios atos. O sofrimento é um indicativo para nos alertar e dizer que algo não está bom. E se algo não está bom em minha vida, é porque eu preciso mudar os rumos da minha existência. Se eu quero mudar os resultados da minha existência, eu preciso mudar as atitudes na minha existência. Porque atitudes iguais levam a resultados iguais. E a dor, o sofrimento, a expiação tem essa finalidade. Como nos fala o Espírito Joana de Ângeles, Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, quando ela diz que a expiação tem como finalidade fazer o espírito voltar ao ponto que estava antes da queda. A dor não redime, o sofrimento não redime, ele acorda-nos para que voltemos ao ponto e continuemos pelas nossas novas escolhas o nosso próprio crescimento. O crescimento só se dá pelas escolhas. O guante do sofrimento é para dizer que a escolha não foi boa e acordar para que eu faça novas escolhas e continuo crescendo. Isso me permite reconhecer-me e conhecer-me. Permite-me então que esse autoconhecimento possa fazer com que eu me descubra no reino de Deus. Aí a tradução do versículo 20 do capítulo 17 de Lucas teria o sentido de: o reino de Deus está entre vós. Mas eu preciso dessa viagem interior para me sentir entre o reino de Deus e o reino da matéria.
e fazer a escolha pela serenidade, pela felicidade, pela paz do reino de Deus, com o equilíbrio da minha própria consciência. Para que o autoconhecimento? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 13, ele diz: quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Maturidade. O autoconhecimento permite-nos nos conhecer e nos amadurecer, para fazermos as escolhas com consciência dos fatos, com consciência dos objetivos, para que não sejamos mais crianças, como vemos no capítulo 11 do Evangelho de Mateus. A que devo comparar essa geração que me ouve, senão a crianças a brincarem nas praças? Vejam, senão a crianças a brincarem nas praças, inconscientes, inconsequentes. Então, quando éramos criança, brincávamos, sentíamos, agíamos como criança. Agora crescemos, precisamos acabar com essas coisas de criança, ou seja, com a infantilidade. Manter a doçura, o encanto da infância, mas vivendo na maturidade. E aí, entendemos a aplicabilidade do que está também no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. A maneira que enxergamos os acontecimentos, a maneira que nos identificamos com a exterioridade, a maneira em que emitimos juízos de valor, demonstra o nível que nós estamos. Os olhos são as candeias, as lanternas da alma. Os olhos nada mais fazem do que refletir o que eu trago aqui dentro. Os olhos são as candeias da alma, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Significa que se porventura encontro-me com uma pessoa e me sinto mal ante a presença daquela pessoa, e digo, eu não aguento ficar perto dessa pessoa, essa pessoa é prepotente, essa pessoa é intragável, essa pessoa não, eu não aguento ficar perto, porque ela é muito orgulhosa, é prepotente. Parafraseando Newton, dois prepotentes não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É porque houve a ressonância, porque eu também sou prepotente, porque eu também sou orgulhoso. Essa pessoa é radical, é porque eu sou do outro extremo, mas também radical. Porque eu quero impor as minhas vontades e ela também quer. E nós nos incomodamos e nos tornamos refratários. A refratariedade da convivência significa igualdade de sentimentos. Porque os olhos fitam aquilo que eu trago. Agora, posso conviver claramente com os desiguais, discordando de opiniões, mas não sou refratário. Aí não há ressonância, que é o que dizia Cristo. Não isso que eu vou dizer, eu estou tão assim traumatizado com um papelzinho mostrado que ela levantou aqui um outro papel, já achei que era me avisando de 5 minutos. Isso não está nos evangelhos. Mas é justamente isso que fazia com que Jesus trabalhasse com as pessoas, dizendo, eu vim para, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Então ele convivia com a hipocrisia, ele convivia com a maldade, ele convivia com todas essas características dos seres não evoluídos, ainda não evoluídos, mas não era refratário a nenhum deles. Ele os convidava a estar com ele. E ele aguardava o momento certo para lidar com essas pessoas. Ele envolvia a todos. Curou 10 leprosos.
conforme nos fala o capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Curou 10 leprosos. Um deles volta para agradecer. E Jesus diz, não eram 10? E ele diz, só eu vim, Senhor. Vai e te mostra, curado. Mas os outros 9 ele atendeu. Quando nós criamos a refratariedade é porque queremos falar que somos melhores. E o servo não é maior do que o seu Senhor, como disse o Cristo. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. No mundo, diz ele, vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim dentre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. E como servir, se somos refratários àqueles que precisam? Como eu preciso dos 5 minutos que ela está me mostrando ali. Como não? Por isso, então, a maturidade do autoconhecimento. Para não nos percebermos como nós somos, nem melhores nem piores, nós somos. Que há pessoas que precisam de nós e nós precisamos de pessoas. Que há pessoas que querem que abramos as portas e precisamos que também pessoas abram as portas para nós. Para que não tenhamos 2 pesos, 2 medidas aplicáveis a mim e aplicáveis a outrem. Isso é a maturidade. Isso é o autoconhecimento. Isso é a condição de nos sentirmos juntos, semelhantes. E isso só fazemos quando compreendemos essa dinâmica da própria existência. Quando entendemos a dinâmica da vida. Quando entendemos dessa imortalidade. Quando entendemos que não somos, como disse bem o Saulo, autossuficientes. Que precisamos um dos outros. E por que então? Não nos enxergamos assim. E percebamos que apesar das aflições, estamos em paz. Se a consciência assim nos indicar. 2 filósofos contemporâneos, autores de um grande tratado existencial, os senhores Almir Sater e Renato Teixeira, num tratado existencial chamado Tocando em Frente, num dos momentos da letra eles dizem, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro que levando a boiada eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu vou, estrada eu sou. O que eles nos dizem? Que para viver a vida, cumprir a vida, é simples. É só compreender a marcha. É só compreender a dinâmica da vida. Como que a vida funciona. Se estou dirigindo e preciso de força na marcha, força no carro, eu coloco uma marcha de torque. Se eu preciso velocidade, eu coloco uma marcha longévula. Eu preciso entender essas mudanças das situações para aplicar a força ou não. Entender que há momentos na vida que eu posso ir com a velocidade, há momentos da vida que eu preciso de força. Há momentos da vida que eu preciso de dedicação, há momentos da vida que eu estou aprendendo, recolhendo, há momentos na vida que eu estou semeando. Conhecer a marcha, compreender a marcha, e ir tocando em frente, e ir vivendo. A dinâmica da vida, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, é a dinâmica da vida. E assim fazendo, é só viver. Na linguagem do clássico de hoje à tarde, Cruzeiro e Atlético, é só correr para o abraço. Compreenda a dinâmica e corra para o abraço. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. E ali fazem um trocadilho belíssimo. Como um velho boiadeiro, no sentido de experiente sobre o trato da vida, ele diz, eu vou tocando os dias, vou levando a boiada e tocando os dias. Levar boiada, tocar os dias. Nós não levamos boiada, nós tocamos boiada, nós não tocamos o dia, os dias, nós levamos os dias. Mas ele faz o trocadilho, para dizer, entendendo a dinâmica da marcha, da vida, é tão simples que é só tocar. Mais complexo do que a boiada que vai precisar levar.
Ele faz esse trocadilho para dizer, olha, é mais simples você conduzir uma boiada do que... É mais simples viver do que conduzir uma boiada. Por isso ele põe o verbo levar em vez de tocar na boiada e o verbo tocar em vez de levar na vida. Eu vou tocando os dias, como um velho boiadeiro que levando a boiada eu vou tocando os dias. Porque já conheci, já entendi a dinâmica da vida. Pela longa imortalidade, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Estrada eu vou é quando eu aprendo, estrada eu sou é quando eu ensino. Porque ninguém nunca sabe tão pouco que não possa ensinar e nunca sabe tanto que não possa aprender. Há momentos que eu aprendo, estrada eu vou. Há momentos que eu ensino, estrada eu sou. É a dinâmica da vida. É isso que está, dentre outras belíssimas frases, nesse tratado existencial, chamado Tocando em Frente, que não é objeto do nosso estudo, mas que é profundo, letra a letra, é profunda essa música. E, dentro do tempo encerrado, uma história para nós refletirmos. Há uma lenda árabe que diz que existia um homem chamado Zantur. Esse homem era um árabe muçulmano, um homem sério, honrado, que cumpria as suas obrigações, fazia as suas 5 orações diárias, e todos os dias, numa dessas, ele fazia no templo. E um dia ele subindo a escadaria da mesquita, ele se depara com um mendigo. E esse mendigo lhe estende a mão pedindo uma esmola, um donativo. E Zantur ali na túnica tira uma moeda e dá àquele mendigo. Mas além disso ele se senta com aquele mendigo ali na escadaria da mesquita e começa a conversar com ele, tentando entender o porquê do seu infortúnio, da sua dificuldade. E essa bondade trazida por Zantur faz com que o mendigo se transforme num passe de mágica num Elohim, que na tradição árabe seria o anjo do nosso entendimento, aquele ser evoluído. E transforma-se em um Elohim e diz para Zantur, eu não sou um mendigo, eu estou aqui amando de Alá para medir a bondade das pessoas. E aquelas pessoas que demonstrassem a bondade para comigo, que fosse além de uma esmola, Alá me deu o poder de conceder a essa pessoa o direito de ficar 5 minutos dentro da Gruta do Destino. A Gruta do Destino, na lenda, era um local não conhecido, hermético, e dentro ficava o livro da vida. E esse livro da vida constava os nomes de todos os habitantes da terra, com os seus passado e futuro escritos. E foi concedido a Zantur, pela sua bondade demonstrada, 5 minutos dentro dessa gruta. E foi dada a ele uma borracha para que ele apagasse o seu futuro e uma pena para que ele pudesse reescrever o seu futuro. E o que ele reescrevesse, acontecer-lhe-ia. E assim foi. Num passe de mágica, ele se viu dentro da Gruta do Destino. E lá, ele olha à mesa, aquele livro enorme, o livro da vida. E abre já na primeira página e percebe que naquele livro os nomes estão escritos em ordem alfabética. E ele já abre na primeira letra e vê um nome, Abdul. E percebe que esse nome lhe chamou a atenção porque Abdul havia sido um juiz que condenara justamente Zantur a uma pena por ele não ter pago uma dívida. E na tradição, a dívida não paga era levada à prisão. E Zantur, embora tenha feito um ato bom e se sentisse uma pessoa boa, ali naquele momento agiu pelo sentimento de vingança. Porque ele conferiu no passado daquele juiz de Abdul e verificou que ele era de fato aquela pessoa. Então ele pegou a borracha, apagou aquele futuro, que seria um futuro belíssimo, dada a honradez daquele juiz, e escreve um futuro de grandes dificuldades. Se sentiu vingado. Continuou folheando o livro. E chegou na letra S, Samira. Samira havia sido sua noiva, que envergonhada do ato cometido por Zantur, por não querer ter pago a dívida, envergonhada rompeu o noivado. E Zantur, que achava que a amava, mas na verdade naquele momento o amor foi ensandecido, a odiava, ele então olha o passado, confirma que era Samira e ali apaga o futuro.
aquele futuro belíssimo, por Samira ser uma pessoa honrada, e escreve um futuro de grandes dificuldades. Continua lendo, chegou na letra Z, Zantur. E ele olha e percebe que aqueles 2 últimos atos que ele havia praticado apareceram escritos no seu passado. Ele olha o seu futuro e se assusta. Aquele futuro tenebroso, difícil. E quando ele pega a borracha para apagar o seu futuro, acabam-se os 5 minutos. E da mesma forma que ele entrou, ele saiu da gruta e se viu de volta na escadaria da mesquita. Com uma borracha em sua mão, com uma pena para escrever seu futuro, o livro aberto com o seu futuro exposto. E ele não teve tempo para cuidar da própria vida. A nossa vida, materialmente dizendo, as nossas encarnações são como 5 minutos. Se não bem aproveitadas, poderemos perdê-la. E a oportunidade de voltar pode demorar um pouco. Quando nos colocamos para cuidar desastradamente, desastrosamente ou maliciosamente das vidas alheias, nós perdemos o tempo de cuidar das nossas próprias vidas. Em vez de querer consertar as pessoas, consertemo-nos a nós primeiro. Em vez de exigir das pessoas a bondade, que sejamos nós bondosos primeiro. Porque ninguém dá senão aquilo que tem. Então que valorizemos esse momento que vivemos. Que comecemos a olhar para nós não egoisticamente, mas olhar para nós como sendo nós mesmos os únicos responsáveis pelas nossas vidas, com o amparo de Deus. Os únicos responsáveis pelas ditas ou desditas das nossas vidas somos nós mesmos. E os únicos capazes de construir a felicidade num clima de paz somos nós mesmos. É isso que nós podemos depreender quando analisamos a nós mesmos em busca desse reino de Deus. Agradeço a paciência de vocês, agradeço esse carinho com o qual me recebem e, mineiramente falando, ou melhor, mineiramente agradecendo, Deus lhes pague. Muito obrigado.